Bom dia, tá voando. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão hoje? Eu estou bem, eu estou dançando. Olha só como vocês estão. Vocês se descansaram? Vocês dormiram bem? Ou vocês foram dormir 5 horas da manhã jogando? Eu sei que alguém fez isso, hein? Vocês não me enganam. Bom, galera, a gente falou aí na aula Zoom, né? Nas reuniões aí online sobre massas de ar, correto? E agora a gente vai falar sobre o último fator de climático aí que é abordado, né, pelo nosso material didático, que são as correntes marítimas. O que são? Tá? Vou falar de uma forma bem geral sobre as correntes marítimas, tá? Bom, é o seguinte, vocês conseguem ver aí atrás, né, atrás de mim aí, que nós temos um esquema sobre correntes marítimas e vou usá-lo não, né? Usá-lo para explicar esse assunto. Vou ficar pequenininho aqui, ó. Espera aí que não ficou legal. Pronto. Ó, seguinte, eu gostei muito desse esquema que não mostra efetivamente cada corrente marítima que existe na face da Terra, né? Não que ela tenha uma face porque ela é redonda, mas é, é um esquema que mostra mais ou menos como que elas funcionam, tá? É o seguinte, dependendo da região, essas correntes marítimas, né, elas se aquecem ou se esfriam, dependendo, então, do clima da região, né, dependendo da temperatura média da região. E se é verão ou inverno também, isso daí influencia bastante. Basicamente, esse movimento, tá, que nós vemos aqui das correntes, né? Olha que bonito que faz, ó. Aí volta aqui, aí uma parte vai por baixo, né? Vem gelada, não sei o quê. Então, esse movimento se dá por conta, né? Por meio ou por causa do movimento de rotação da Terra. Assim como foi dito na aula anterior, que as massas de ar também se movimentam, parte desse movimento é por conta da rotação da Terra, as correntes marítimas também. E o que acontece? Vocês percebem que, por cima, ela vai por uma direção e por baixo outra direção, tá? Então, a tendência das correntes marítimas, né, é elas fazerem um movimento do leste para o oeste, acima da linha do Equador, que passa mais ou menos aqui, ó. A linha do Equador passa mais ou menos aqui, né? De leste para oeste no hemisfério norte e de oeste para leste no hemisfério sul. Tá? Tem um movimento contrário aí em relação aos hemisférios. Tá bom? Bom, obviamente, né, nós temos aqui a cor azul e a cor vermelha. A cor azul representa correntes marítimas frias e a cor vermelha representa as correntes marítimas quentes. Tá? Então, cool, de fresquinho, e warm, de quente, tá bom? De frias e quentes. Bom, vamos ver qual que é a lógica dessa bagaça aqui. Ó, basicamente, vamos começar daqui. Ó. Aqui sobe uma corrente marítima quente, beleza. Se ela sobe, percebe que aqui ó, é muito próximo da Groenlândia, ou seja, muito próximo do Polo Norte, do Círculo Polar Ártico, que é do Polo Norte. Então, se essa corrente está chegando até aqui em regiões muito frias, né, o que vai acontecer? Se aqui é frio, se o clima é majoritariamente frio, né, a gente está no Polo Norte, lógico que vai ser frio, essa corrente vai esfriar. Não é? Se ela esfria, né? Se ela esfria, então ela vai voltar mais fria. Obviamente, né? Vai passar por essa região, vai esfriar essas regiões daqui, tá?
essa região daqui do litoral brasileiro, por exemplo. Ela vai descer. Aqui ela vai subir e conforme ela sobe, ela vai ficar muito próxima da linha do Equador, que passa mais ou menos aqui, ó. A linha do Equador vai passar aqui. Então, quando isso acontece, então essa corrente que era fria, ela se esquenta novamente. E quando ela se esquenta, ela desce e faz de novo esse movimento. Ou, se ela vem fria para cá, em vez de ela subir, ela pode passar reto. Se ela passa reto, ela passa muito próximo da Antártida. Esse continente aqui, grandão, brancão aqui, é a Antártida, né? Vai passar pela Antártida, obviamente a Antártida é fria também, e ela vai continuar fria. Conforme ela sobe, ela se aproxima de regiões mais quentes, ela esquenta novamente e volta para fazendo esse caminho, correto? Então, as correntes marítimas elas são muito importantes, primeiro, porque ela traz como posso dizer? Ela traz um volume de água marinha, né, com portando diferentes temperaturas em regiões que normalmente essa temperatura não aconteceria, né? Por exemplo, em regiões aqui do Pacífico, né, em algumas ilhas e tal, essas ilhas, essas regiões, elas poderiam ter uma água gelada e só não tem justamente porque essas correntes aqui trazem água com temperatura mais quente. Com isso, por exemplo, pode trazer nutrientes, podem trazer cardumes, podem prover alimento, por exemplo, para algumas aves marinhas que, se essa corrente não existisse, elas não teriam acesso. Então, gente, ó, vamos ver esse esquema um pouquinho mais detalhado. Só um pouquinho assim mais detalhado, né? Olha só o tanto de seta que tem. A gente viu esse esquema aqui que mostrava uma forma mais generalizada de como esse movimento acontece, mas, obviamente, as correntes marítimas elas acontecem no mundo inteiro, tá? Em todos os cantos dos 3 oceanos que nós conhecemos, né? Então, nos mares também, né? No mar Mediterrâneo, por exemplo. Então, ó, vamos supor, vamos pensar o seguinte, aqui. O Oceano Atlântico, pelo menos aqui na América do Sul, né, ele é conhecido por ser mais quente. Por exemplo, aqui na corrente, né, por exemplo, no litoral brasileiro. Então, aqui nós temos uma corrente de ar, ó, uma corrente marítima mais quente, que faz com que os nossos oceanos sejam mais quentes. Isso permite, por exemplo, que aqui tenha uma evaporação maior. Então, a água dos oceanos da nossa região, aqui do nosso Brasil de meu Deus, como por ser mais quente, ele produz mais vapor de água, ou seja, produz mais nuvens. Produzindo mais nuvens, então, ocorre mais chuvas aqui no nosso litoral e também mais para dentro do litoral, né? Não só no litoral. Bom, de outra forma também, né? Por outro lado, vamos dizer assim, nós temos uma corrente de marítima fria que vem aqui do Polo Sul. Ó. Se ela vem do Polo Sul, ela vem muito fria, né? Ela traz as características da região. Então, ela traz as características do Polo Sul. Ela sobe aqui, ó. Ela contorna esse continente aqui e sobe. Quando ela sobe muito gelada. Então, aqui nessa região da América do Sul, por exemplo, Chile, tá? Peru, Equador, até o Equador, mais ou menos, a água do Oceano Pacífico aqui é mais gelada. E isso também colabora para que exista também o deserto do Atacama, que tem aqui no Chile, na meiuca aqui do Chile. Tá bom? Então, a presença, por exemplo, de a maior regularidade de chuvas, né, em alguma região depende muito, né, da corrente. Se for uma corrente quente, vai colaborar para que aconteça mais chuvas, ou se não,
vai diminuir o regime de chuvas na região, como por exemplo aqui no deserto do Atacama. Bom, e como eu havia dito, né, existem algumas ilhas aqui no Oceano Pacífico, né, nessa região, e como um planeta é redondo, né, então aqui nessa região também, que é a mesma, né, a gente só está do outro lado do mapa. Nessas regiões aqui, muitos cardumes surgem, né, e servem de alimento para aves marinhas também, por conta dessa corrente marítima quente, né? E esse movimento aqui que o oceano inteiro faz, serve de meio de transporte de animais que vivem no oceano, né? De peixes, tartarugas, mamíferos marinhos também, como por exemplo baleias, golfinhos e tudo mais. Então, essas correntes marítimas também ajudam muito os animais migratórios que vivem nos oceanos, né? Então eu separei aqui um trechinho do filme Procurando Nemo. Para quem não assistiu, né, tem uma tartaruga lá que ela fala meio surfista, meio carioca, né? E ele faz amizade com o Marlin, que é o pai do Nemo, que está procurando o filho dele que sumiu. E aí a gente vê que as tartarugas, né, é um esquema muito interessante, muitos professores de geografia usam também, né? É um esquema muito interessante que mostra o uso das correntes marítimas, né, pelas tartarugas, colaborando com a, a migração delas, né? Porque elas migram para diferentes regiões do planeta. Inclusive, elas desovam muito, né? Elas desovam a palavra? Não sei. Elas botam seus ovos, né? Vamos dizer assim, bastante aqui nas praias do Brasil, tá? Desde o Nordeste até aqui na região, né? Até Rio de Janeiro, São Paulo, né? E tudo mais. Bom, pessoal, então o trecho é esse daqui. Eu não vou conseguir pôr o áudio, tá? Poderia ter problema de copyright? Talvez, né? Acho que provavelmente ninguém assistir esse vídeo que eu estou fazendo agora, a não ser vocês, né? Vamos ser realistas. Mas também não dá para eu reproduzir com esse, com esse programa que eu uso, tá? Basicamente o que está acontecendo aí, ó, tá vendo que ela está quase paradinha, né? Ela quase não nada, justamente porque eles estão dentro de uma corrente marítima. Lógico que não é exatamente assim que acontece, né? Mas é uma boa representação para a gente entender mais ou menos como que funciona. Então, conforme o vídeo vai passando, né? Conforme o filme, né, vai passando, a gente percebe que eles estão dentro de uma corrente. Deixa eu ver se eu consigo achar uma aqui, ó. Aí, ó, como se fosse um cano, né, de água que passa numa velocidade muito maior em relação à água que está fora dela. E eles andam em grupo aí. Dá para perceber aí, ó. Quer ver? Aí, ó. Percebe? Como se fosse um canozinho. Ó, tipo um tobogã. Eu adoro esse filme. Eu adoro, adoro, adoro. Aí, ó. Lógico, né? Não é assim como se fosse uma montanha russa, né? Mas, obviamente, é uma representação, né? De como a velocidade da água se diferencia, é diferente em numa corrente marítima em relação aos demais, a água em volta, né? Muito interessante. Beleza, gente? Bom, esse foi o assunto da aula de hoje, ou melhor, da aula de hoje não, foi um dos assuntos, né? Porque a gente está aí nos primeiros 15 minutos. O próximo assunto, então, dessa aula, que provavelmente a gente vai usar até o final dela, né? Que vai ser o El Niño e La Niña. O que seria El Niño e La Niña? Vou explicar para vocês. Para explicar para vocês o que acontece, né? Como que acontece o El Niño e o La Niña.
basicamente é um fenômeno, apesar de a gente ter ouvido falar muito, pelo menos nos anos 2000 e alguma coisa, que eu lembro, né, que eu tinha uns 11, 12 anos, se falava, né, muito desse El Niño e desse Laninha. E eu achava que tinha a ver assim com mudança de temperatura e até confundia esses fenômenos com o próprio aquecimento global. Mas hoje eu sei, né, obviamente, hoje eu sei que são fenômenos completamente diferentes e o El Niño e o Laninha são fenômenos especificamente que acontecem na água do Oceano Pacífico. Não acontece no Atlântico nem no Índico, é um fenômeno que acontece no Oceano Pacífico. E eu vou mostrar para vocês aí como que isso ocorre. Caramba, mas esse cabelo tá complicado. Essa semana eu vou cortar, vocês vão ver só. Vou chegar na aula bonitão. Ó, vou ficar pequenininho. Seguinte. Esse é um esqueminha do El Niño. E esse esquema vocês têm na página 298 da apostila 2. Página 298, tá? O que eu vou fazer? Eu vou até perguntar para vocês depois nas aulas 1, se vocês me responderem também, né? Vocês estão muito quietos. O que vocês acham de eu deixar no final da aula, dessas aulas do YouTube, deixar um esqueminha aí com todas as páginas sobre cada assunto que a gente abordou? Porque aí vocês podem usar a minha aula, vocês podem assistir a minha aula e depois estudar esses assuntos aí pelos textos da apostila, né? Pode ser também. Porque eu não gosto de ficar lendo texto enquanto eu... A minha aula não é de ler textos, né? Na verdade é diálogo, é conversa, né? É eu mostrar esquema, explicar o esquema e tudo mais. É o jeito que eu gosto de trabalhar e eu acho que funciona. Pelo menos na maioria das vezes funciona. Mas estou aberto a críticas e sugestões, obviamente. Se vocês acham que tem uma outra forma aí de mais interessante de trabalhar, eu posso variar com certeza. Não se preocupem, tá bom? Ó, nós temos esse esquema aí que é o esquema do El Niño, tá? Basicamente tem esse nome El Niño e Laninha, né, que é o menino. El Niño é o menino e Laninha é a menina em espanhol, né? Porque são fenômenos opostos. Eles são diferentes, são opostos, tá? O El Niño é oposto ao Laninha. Bom, o que acontece? Por conta do aumento do efeito estufa, né, isso daí provoca então uma alteração na força dos ventos alísios. O que são ventos alísios? São os ventos equatoriais, né, da linha do Equador, aqui, os ventos da linha do Equador, que seguem determinado ritmo ou determinada direção e sentido, né? Que é essa daqui, da América do Sul para o Sudeste Asiático, né? Aqui é o Pacífico, o Oceano Pacífico. Tá muito ruim assim, tá bem pixelada essa imagem, mas foi o que eu achei de melhor, tá? Então acompanhe meu mouse aqui. Aqui nós temos a água fria do Oceano Pacífico. Os ventos sopram nessa água e levam essa água embora para outro lugar. O que acontece? O vento faz o seguinte, ele faz esse movimento circular aqui, ó, tá vendo? E o que ele faz? Ele vem daqui de baixo, pega essa água gelada que está vindo do Polo Sul, né? E traz ela, seguindo mais ou menos a linha do Equador, até a Oceania, a Ásia e a Oceania, até aqui a Austrália, por exemplo. Com isso, quando ela faz com que essa água passe pela linha do Equador até a Austrália, até a Oceania, ela faz com que essa água passe por uma região muito quente, que é a região mais quente do planeta, que é na linha do Equador, né? Se ela passa na linha do Equador, então ela aquece no caminho. E ela chega aquecida aqui na região. O que acontece? Essa água mais quente aqui provoca um aumento da quantidade de chuvas nessa região, né? Aumenta a quantidade de chuvas. E também muda a dinâmica, né, dos cardumes, né, a dinâmica dos peixes que vivem por aqui, por conta do aumento da temperatura. Então, aqui vai chover mais, certo? E aqui, por ter água fria, né, vai chover muito menos. Lembra que eu falei aqui do deserto do Atacama, por exemplo,
né? Bom, então, o que acontece no fenômeno El Niño? O El Niño nada mais é do que o enfraquecimento desses ventos aqui, desses ventos da região equatorial. Então, em vez de ele ser muito forte aqui, ó, e levar toda essa água do hemisfério sul, ou melhor, da América do Sul até a Austrália, ele não vai ter força suficiente para levar toda essa água. E o que vai acontecer? Essa água, em vez de ir para lá, ela volta. Tem tipo um refluxo, sabe? Então, ao invés de ela vir para cá, ela volta. No que ela volta quente, né? Porque ela está aqui na linha do Equador. Vai acontecer o seguinte, aqui não vai ter água tão quente assim, vai provocar uma seca, né? Aqui vai chover menos. Essa água quente vai ficar aqui na costa do Pacífico da América do Sul, aqui na Equador, Peru, Bolívia, Chile, né? E nessa região aqui vai chover mais, podendo causar problemas, ou melhor, podendo causar mudanças, inclusive aqui no Brasil, no sudeste, centro-oeste do Brasil. Toda essa região aqui ó, pode chover mais por conta do El Niño. Tá? As tempestades vão ser mais comuns. E, de forma indireta, também vai provocar inverno mais quente aqui na América do Norte. Tá? Vai ser um inverno um pouco mais quente. Ou seja, o simples enfraquecimento dos ventos que vão da América do Sul para a Austrália, né, sentido oeste, né, sentido oeste, aqui, olha o meu mouse, aqui, sentido oeste, vai fazer com que essa água, em vez de seguir esse sentido oeste, ela vai para leste. E aí ela vem e fica depositada, essa água quente, ela fica depositada aqui na América, né, na América Central, América do Sul, provocando, então, tempestades aqui. Esse é o El Niño, tá bom? E agora nós vamos para o Laninha. O Laninha, né? o fenômeno chamado Laninha, é o contrário. Em vez desses ventos, né? Aqui em vez de ventos fracos, a gente pode colocar ventos em sua velocidade normal, né? Vamos dizer assim. Esses ventos alísios ou ventos equatoriais, né? Eles estão aí acontecendo normalmente, né? Isso provoca um aumento da... Um aumento não, né? Uma quantidade de chuvas aí constante e normal, entre aspas, aí, na Ásia. Lembrando que aqui ó, é a Austrália, tá bom? Aqui é a Austrália, Oceania e aqui é a América. Tá? A gente está vendo isso. Ó. Lado esquerdo, Austrália, lado direito, América do Sul. Ó, lado esquerdo, Austrália, lado direito, América do Sul. Bom, aqui acontece o que acontece normalmente, beleza? Aqui vai chover menos e aqui mais, né? Se há um aumento da velocidade dos ventos, né, essa água essa água quente vai vir numa velocidade maior e vai vir em maior quantidade aqui no Pacífico. Tá? Ela vai vir em maior quantidade aqui no Pacífico, aumentando demais, ó, o número de gotinhas aqui, né? Aumentando a diferença, aumentando exageradamente a quantidade de chuvas aqui no Pacífico. E aqui o que acontece, então, a água fica muito mais fria, então diminui demais as chuvas aqui, né? Aqui na América do Sul. Então, a América do Sul, principalmente aí na costa aí do Chile, Bolívia e Peru, por exemplo, vai receber menos chuvas, então vai passar por um período mais de seca, certo? É um período desigual, um período não incomum, uma quantidade incomum, uma diminuição incomum de chuvas nessa região. Por esse esquema fica meio esquisito, então eu vou explicar o Laninha por meio desse esquema aqui. Eu vou até aumentar aqui. Nossa, agora que eu dei zoom ficou muito pixelado, né? Mas eu acho que dá para entender desse jeito. É rapidinho, gente. Ó, com Laninha, tá vendo esse vento aqui, ó? Tá vendo esses ventos aqui? Então, o que vai acontecer? Esse vento vai ficar muito mais forte. Então, a água, né, dos oceanos aqui da América do Sul, ela vai vir numa velocidade muito maior da América do Sul para a Oceania, para a região da Austrália. Ou seja, ela vai vir em maior velocidade, em maior volume, então vai ter muito mais água quente aqui. Como vai aumentar o volume de água quente em altas temperaturas, né, aqui na Oceania, o que vai acontecer então? Vai aumentar demais, exageradamente,
as chuvas, o regime de chuvas aqui. Então, vai causar tempestades, alagamentos e chuvas torrenciais, né, em maior quantidade, além do comum que poderia acontecer aqui. Enquanto que aqui na América do Sul, a água vai continuar fria, inclusive mais fria do que o normal. Então, aqui na América do Sul, pode acontecer uma seca por conta do Laninha, correto? Então, é mais ou menos isso que acontece. Vocês têm um texto que fala mais ou menos sobre isso, mas eu acho que uma explicação está um pouquinho mais detalhada e mais tranquila de entender, mais mastigadinha, né? Mas vocês encontram esse esquema aí. Oi, tudo bem? Vocês encontram esse esquema aí na página 298, tá bom? Eu vou colocar depois, vou escrever para vocês e deixar aqui no vídeo as páginas que nós usamos hoje, tá bom? Para vocês revisarem usando a apostila, tá bom? Estou aqui pequenininho de novo, então a gente vai falar agora, começar, né, a falar sobre os biomas do planeta Terra. O que são, na verdade, esses biomas? O que significa essa palavra bioma? Bom, galera, então, o que seriam os biomas, né? Olha nós, novamente, aí na nossa lousa. Deixa eu mudar aqui a minha câmera e colocar para o lado de baixo, que eu acho que eu prefiro. Acho que vocês preferem também. Ó, vamos dar uma viajadinha aqui. Pronto. Bom, gente, biomas. Os biomas, eles nada mais são do que características da paisagem e também dos seres vivos que moram em determinada região, tá? Então, é o conjunto de características da fauna e da flora das diferentes regiões do planeta, certo? Diferentes regiões do planeta. Então, basicamente, pessoal, nós temos aí alguns tipos de biomas que nós temos na página 299. Ó, estamos quase chegando a 300, hein? Caramba! Então, ó, basicamente, essas características estão extremamente relacionadas com o clima da região. Se o clima é quente, se o clima é frio, se ele é seco, se ele é úmido, como que são as estações do ano, se o inverno é muito seco ou se o inverno é muito frio, se nós temos as estações do ano bonitinhas, igual a gente vê nos filmes e aprende na escola, né, que é primavera, verão, outono, inverno, né? A primavera com a época das flores, que tudo floresce. O verão é quente pra caramba, né? É a época da gente ir pra praia ou ir pra piscina quando não tem coronavírus, né? O outono é quando as folhas caem. E o inverno é quando neva e vem Papai Noel, né? A gente sabe que no Brasil não é bem assim. Na verdade, na nossa região aqui, do interior paulista, né? Interior de São Paulo, nós temos basicamente duas estações do ano muito bem separadas, né? Que é a época das chuvas, né? A época chuvosa, que é quente e úmida, né? Pegaria mais ou menos aí a primavera e o verão, e a época da seca, né? Frio e seca, que aí pega mais ou menos a época aí do outono e inverno. Nós estamos quase chegando no inverno, que é 20 de junho, tá? Oficialmente o inverno começa dia 20 de junho. Mas o clima já está mais ou menos de inverno, né? Então, essas estações do ano bonitinhas, separadinhas, né? A gente encontra principalmente no hemisfério norte, em regiões temperadas. No hemisfério sul também, mas principalmente no hemisfério norte, em regiões temperadas. Então, norte dos Estados Unidos, Canadá, né? Na região da Europa, por exemplo. Na Ásia, né? Norte da China, Japão e tudo mais. São essas regiões que a gente encontra primavera, verão, outono, inverno, como a gente aprendeu desde o começo, né? Há muito tempo atrás, desde a infância, a gente ouve falar isso daí. Bom,
basicamente, nós temos 6 grandes biomas no mundo inteiro, tá? Esses biomas eles podem ser divididos, né, em subgrupos, obviamente. Então, são assim os grandes grupos de biomas do planeta Terra. Então, são 6. São eles aqui, ó. Eu coloquei para vocês, ó. Tundra, taiga, floresta temperada, desertos, campos e savanas e floresta tropical. Vocês vão ver que floresta temperada não tem a ver com tempero, né? Não é que ela tem uma pimentinha, um salzinho, um coentro, não. Floresta temperada porque ela é das regiões temperadas, né? São aquelas regiões que ficam entre um dos trópicos e o círculo polar ártico, ou antártico, né? Então, por exemplo, a região entre o trópico de Câncer e o círculo polar ártico, e o trópico de Capricórnio e o círculo polar antártico. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Então, pessoal, basicamente, né, o círculo polar ártico, desculpa, a região temperada é a seguinte. Nós temos aqui o trópico de Câncer, né, que passa por essa região aqui, né, do México, tudo, do Saara, essas regiões. E entre o trópico de Câncer e o círculo polar ártico, né, essa região aqui, toda essa faixa aqui, né, ixi, a Terra começa a deitar. Toda essa faixa aqui, tá vendo? Ó, toda essa faixa aqui, acompanha a minha seta, toda essa faixa, então, a gente chama de região temperada, zona temperada, na verdade. Pega aqui, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, né? Pega, por exemplo, toda a região da Europa, né? Toda a região da Europa. Ásia, né? A Rússia, por exemplo, toda região, tudo isso é região temperada. Enquanto que o Círculo Polar Ártico representa efetivamente o Polo Norte, né? Enquanto que no sul nós temos a zona temperada aqui no hemisfério sul, que pega, por exemplo, Brasil de São Paulo para baixo, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, pega a região do Uruguai, né? Parte da Argentina, Chile e tudo mais. Então, essa região que fica entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, né? Vai pegar um pedacinho só da África e também vai pegar mais ou menos metade aí da Austrália, tá? Essa região e também Nova Zelândia, né? Não podemos esquecer. Então, essa é a região temperada aqui da América do Sul, tá bom? Enquanto que essa área aqui, ó, entre Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio, que passa a linha do Equador no meio, essa região entre os trópicos é efetivamente a região tropical, tá? Que é onde o Brasil está, né? A maior parte do Brasil está na região tropical, certo? Então, aqui nós temos um esquema dos biomas e, na verdade, as subdivisões desses 6 biomas que nós falamos, né? Que é a taiga, tundra, deserto, a floresta temperada, floresta tropical e estou esquecendo de algum. Floresta tropical. E savanas, né? Campos e savanas. Bom, basicamente, as florestas tropicais são aquelas florestas com árvores muito grandes, né, gigantescas, que nós encontramos, por exemplo, na região tropical, obviamente, né, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, nessa regiãozinha aqui. Então, tudo que está verde escuro, né, essa cor mais ou menos aqui, tudo que está meio verdinho aqui, é floresta tropical. Floresta amazônica, Mata Atlântica, né, as florestas tropicais aqui da África e também do Sudeste Asiático, pegando a Índia, né, Filipinas, Indonésia, né, Vietnã também, Taiwan e tudo isso e tudo mais, né? São essas regiões aqui. E também nós temos aqui entre os trópicos, nós temos as savanas. Tá vendo que tem uma savana aqui, ó, tem um roxinho aqui? Que savana seria essa?
Se eu perguntasse se a gente tivesse uma aula Zoom, eu ia perguntar para vocês, né? A savana aqui no Brasil é o cerrado. Aqui na nossa região, a gente chama de floresta estacional semidecidual. Esse palavrão aí é nada mais, nada menos do que uma região de transição entre Mata Atlântica e Cerrado. A gente tem um pouco dos dois, tá? Características um pouco do Cerrado e características um pouco da Mata Atlântica na nossa paisagem, onde o ser humano ainda não destruiu, que não faltou, né? Não tem muita coisa ainda sobrando. Beleza, gente? Bom, eu ia falar que a aula está acabando, mas faltam aí uns 5 minutos, mais ou menos. Bom, as savanas aqui, né, a floresta tropical, então, seria um dos grandes biomas, a savana também. Os desertos, gente, eles são encontrados aí principalmente em regiões de latitude média. O que são regiões de latitude média? São essas regiões nas quais os trópicos passam. Ó, aqui é o Trópico de Câncer. Temos um desertinho aqui. Temos um deserto enorme aqui no norte da África, né? Principalmente Saara, deserto da Líbia. Nós temos um deserto aqui no Oriente Médio, aqui na região da China, né, também. Aqui na região dos Balcãs, né, do Cáucaso, por exemplo. Acho que é da região do Cáucaso, se não me engano, tá? E aqui na Austrália também, ó, onde passa o Trópico de Capricórnio, também nós temos aqui um deserto. Certo? Bom, além disso, nós temos, nós temos subdivisões desses desertos, que são os desertos de gelo, os desertos absolutos que a gente chama, né? Gelo, rocha e areia, por exemplo, aqui pegando toda a parte da Groenlândia. Nós temos aqui no deserto do Atacama também um deserto absoluto, né, que é um deserto que fica 100% seco durante os 12 meses do ano. Essa região aqui do Chaparral, a gente pode dizer que é uma região aqui do Mediterrâneo, né? Chama essa região aqui a gente chama de Charneca, os portugueses chamam de Charneca, ou se não, Chaparral. Essa região aqui é muito parecida com os campos ou savanas, só que ele é de regiões temperadas, né? Acima dos trópicos. Então, é como se fosse uma subdivisão aí dos campos, né, das savanas aqui dos trópicos, tá? As características são bem parecidas, né? Com a diferença aí que aqui é mais frio, as temperaturas são mais baixas, mas são regiões também secas, tá? Parecido com as savanas que a gente conhece aqui. Temos também regiões aqui que circundam o deserto, né? Meio amarelinhas que a gente vê aqui, ó, por exemplo, né? Aqui na região do Ceará, que a gente vê, né, a região da Caatinga, que seria mais ou menos por aqui. Essa região aqui, né, esses campos de regiões temperadas seriam como se fosse o semiárido nordestino, tá? Algo entre a savana, que a gente encontra na África também, né? A maior savana do mundo, com certeza aqui na região da África, mas é uma variação desses campos, né? Um pouco mais secas, mas com características mais acentuadas de deserto. São as regiões semiáridas, tá? Por isso que ficam próximas de regiões desérticas em si, né? Não chega a ser deserto, mas é quase um deserto. Então, a gente chama de essas regiões de regiões semiáridas. Nós temos, então, um bioma que é efetivamente um dos grandes biomas, que são as regiões, as florestas temperadas, que a gente vê aqui em boa parte da Europa, né? E também na região leste aqui dos Estados Unidos. Pega nessa região temperada aqui, essa área temperada da Terra, né? Como eu falei, entre os trópicos e o Ártico, né, o Círculo Polar Ártico, ou entre o Trópico de Capricórnio e também o Círculo Polar Antártico, que fica aqui embaixo. E nós temos, por último, a taiga e a tundra. A tundra é efetivamente, né, uma região dos Árticos, tá? Região do Polo Norte. É a vegetação e os animais que vivem no Polo Norte. Enquanto que a taiga ela fica um pouco abaixo, então ela é fria também, muito fria, uma região extremamente fria, mas não é tão
ela não é tão extrema como a tundra, tá? A taiga e a tundra, elas sempre ficam juntinhas assim. Nós encontramos elas muito próximas, tá bom? Bom, espero que eu não tenha falado demais também. Eu sempre falo isso, né? Então, vamos fazer um resuminho aí de tudo que a gente viu. E eu vou deixar anotado para vocês aqui, para vocês usarem a apostila e revisarem tudo que eu falei nessa aula. Bom, gente, então, foram esses os assuntos que nós tratamos, né? Correntes marítimas, El Niño e Laninha, introdução aos biomas do planeta Terra. O assunto correntes marítimas, então, vocês encontram na página 297, tá? Vocês têm um esqueminha aí bem interessante sobre as correntes marítimas também. E dentro da tabela fatores climáticos, né, tem um resuminho também bem interessante sobre as correntes marítimas. El Niño e Laninha, um texto sobre como o El Niño foi descoberto e depois o Laninha, colocaram esse nome justamente por ser o contrário de El Niño. El Niño veio de O Menino por conta do menino Jesus, tá? Porque o El Niño era um fenômeno percebido, né, pelos pescadores no final do ano, perto do Natal, né? O Natal representa aí o nascimento do menino Jesus, então El Niño. Aê, voltou! Então, era basicamente isso que eu queria falar com vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que eu não tenha enchido a cabeça de vocês com muitas coisas, que vocês não tenham ficado zonzos. E é isso aí, a gente vai falar sobre os demais biomas na próxima aula. Beleza? Então, até mais, bons estudos e nos vemos na próxima. Falou!